Fala galera do canal, estamos aqui reunidos mais uma vez para apresentar uma questão de sequências e progressões do livro do Mocal, questão número 26 do livro, questão 5 do livro, questão 26 do professor. E nós somos alunos da Universidade Federal do Oeste do Pará, do Instituto de Ciências da Educação, fazemos o curso de Matemática e Física e estamos apresentando uma questão da disciplina de sequências e progressões do professor Miguel Ângelo. Eu me chamo Pablo Cauã Dantas Soares e estou aqui com meu colega José Felipe. E agora vamos apresentar a questão 5 do livro do Mocal, que fala: sejam xn uma sequência arbitrária e yn uma sequência crescente, com o limite de yn que é igual a mais infinito, supondo que o limite de xn mais 1 menos xn dividido para yn mais 1 menos yn é igual a temos que provar que esse limite de xn sobre o yn tem que ser igual a também. Concluindo que o limite de xn mais 1 menos xn, que é igual a então o limite de xn sobre n tem que ser igual a Em particular, limite do logaritmo de 1 mais 1 sobre n é igual a Conclua que o limite do log de n que é sobre n tem que ser igual a zero. Ou seja, a gente vai fazer uma suposição de uma questão e um caso particular que a gente tem muito no nosso dia a dia é a questão do logaritmo. Log de base da base n sobre n tem que ser igual a zero. Aí a gente vai provar isso. Bem, a partir de agora a gente precisa entender o problema, né? As sequências. Nós temos aqui duas sequências, a sequência xn, que é uma sequência qualquer, nós não sabemos como ela se comporta. E também nós temos a sequência yn, que é uma sequência crescente que vai para mais infinito quando n cresce. E também nós temos a nossa hipótese, o limite da razão das diferenças consecutivas de xn e yn é igual a ou seja, só recapitulando que o limite das razões das diferenças consecutivas de xn e yn é igual a ou seja, o limite de xn mais 1 menos n dividido por yn mais 1 menos yn quando n tende ao infinito é igual a Essa é a nossa hipótese e também nós temos a nossa tese, que é aquilo que nós queremos provar, é que o limite da razão xn sobre yn também é igual a ou seja, limite de xn sobre yn é igual a quando n tende ao infinito. Galera, além disso, temos uma sequência. Vamos lá. Além disso, como consequência, temos que se o yn ele é igual a n, ou seja, na sequência dos naturais, e se o limite de xn mais 1 menos xn é igual a então esse limite de n tendendo ao mais infinito, xn sobre n tem que ser igual a Então, essa é a nossa tese. Galera, essa aqui é a nossa tese aqui que eu estou
tô circulando, isso é o que a gente quer provar. E essa é a nossa hipótese. Temos isso para provar isso. Vamos lá, vamos começar a prova. Beleza, pessoal. Agora a gente vai para a parte da provar a nossa demonstração de que o limite de xn sobre yn é igual a A. E aqui nós temos a nossa ideia principal. Nós queremos relacionar xn e yn. Nós queremos relacionar eles como duas diferenças consecutivas. Como yn é constante e vai para mais infinito, podemos pensar em somar as diferenças para expressar xn e yn. Para isso a gente vai usar um truque chamado truque telescópio, que é um truque matemático que transforma uma soma longa ou até uma soma infinita em uma expressão muito mais simples, porque a maioria dos termos se cancelam como um telescópio que se fecha. Beleza, vamos continuar aqui a demonstração. Vamos observar que utilizando o telescópio, então vamos observar aqui. Primeiro, temos xn, que é igual a um x0 genérico, que vai somar com o somatório de n-1 com k igual a 0. No caso, vai ser o próprio x, k, mais 1, menos y, menos xk, perdão, galera. E aí temos também a sequência do yn, que seria y0 mais o somatório de n-1, também o k a 0, de yk mais 1 menos yk. Beleza, galera? Isso é a soma de todas as variações passo a passo. Ou seja, temos a sequência xn, que é todas as somas possíveis, e yn também, que são todas as somas possíveis. Porque esse truque do telescópio ele é muito importante porque é uma forma matemática que a gente consegue fazer com que todas as somas, consiga fazer todas as somas, até aquelas somas que tendem ao infinito, como é o caso do yn. Beleza, agora, já que a gente já tem as sequências montadas, a gente vai usar a aproximação da hipótese. Ou seja, pela hipótese para n grande, a gente tem que o xk mais 1 menos xk é dividido para yk mais 1 menos yk. Isso tem que ser aproximadamente a, porque a gente está usando a aproximação para n grandes. No caso, a gente vai multiplicar, utilizando a multiplicar em cruz, que vai ficar xk mais 1 menos xk tem que ser igual a yk mais 1 menos yk. Beleza. Aí, com isso, temos que somar. Vamos somando com k igual a 0 até n-1, que no caso vai ficar xn menos x0, que tem que ser aproximado a yn menos y0. No caso, a gente vai ficar aqui, vamos fechar aqui. Esse é o nosso terceiro passo que temos que fazer pela aproximação. Nosso segundo passo foi provar pelo truque. No primeiro foi a demonstração. E aqui o terceiro pela aproximação da hipótese. Bem, agora após os três passos que nós já utilizamos, nós iremos para o nosso quarto passo, que é dividir por yn. Como yn é uma sequência muito grande, tende ao infinito, o termo constante x0 menos ay0 esse termo se torna insignificante quando nós dividimos por yn.
Dessa forma, o limite de xn sobre yn ele tem que ser igual a A. Beleza, agora a gente já mostrou o nosso passo a passo e com isso agora nós queremos concluir que o limite de xn sobre n é igual a A. Bem, se yn é igual a n, esse n é a sequência dos naturais, então o yn mais 1 menos yn, isso vai ser igual a 1. Com isso, a nossa hipótese ela vai se reduzir ao limite de xn mais 1 menos xn, isso vai ser igual a A. Mas pelo resultado geral, pelo nosso resultado geral, nós temos que o limite de xn sobre A, sobre n, vai ser igual a A. Com isso, nós concluímos então que o limite de xn sobre n é igual a A. Já que provamos o caso geral, que era para o limite de xn mais 1 menos xn igual a A, agora vamos provar o caso particular. Na questão fala lá no início que temos que concluir pelo caso particular que o limite de logaritmo de 1 mais 1 sobre n, que é igual a 0, a gente vai concluir que esse limite desse log de n sobre n tem que ser igual a 0. Então vamos lá, galera. Vamos começar. A primeira coisa que a gente temos que fazer para a aplicação do logaritmo. Temos que, se o limite de log de n sobre n é igual a 0, no caso, essa é a aplicação que a gente tem que chegar. Primeiro, vamos escolher duas sequências que a gente tem. Escolher xn e yn, beleza. Aí a gente vamos dizer que esse xn ele é igual ao logaritmo de n e o yn ele é igual a n, beleza. Então o xn mais 1 menos xn tem que ser igual ao logaritmo de n mais 1 menos o logaritmo de n. No caso, a gente está fazendo uma subtração entre dois logaritmos. E isso tem que ser igual ao log de 1 mais 1 sobre n. Sabemos que esse limite desse log, que o limite do log de 1 mais 1 sobre n é igual a 0, pois temos o logaritmo de 1 mais um epsilon, que vai ser aproximadamente um epsilon. Quando esse epsilon ele tende a 0, porque a gente vai substituir o epsilon por 0 e vai chegar aproximadamente isso, porque ele se aproxima de um valor de 0. E temos o 2 pelo caso particular, para finalizar. Em particular, como limite de xn mais 1 menos xn é igual a 0, então esse limite de xn sobre yn é igual ao limite do logaritmo de n sobre n, que vai ser igual a 0. Fechando assim a demonstração, galera. Porque a gente concluiu que o limite do logaritmo de n sobre n é igual a 0. No caso particular, pela demonstração do valor que se aproxima de epsilon a um valor de 0. Deixa eu lá e compartilha. Dessa forma, concluímos nossa demonstração da questão número 5 do livro do Mocal, passada pelo professor. E essa aí é a demonstração, galera. Qualquer dúvida, vocês podem deixar as dúvidas no comentário aí. A gente vai estar respondendo assim que possível. Porque deixem o like no vídeo,
se inscrevam no canal e compartilhem para seus amigos, seus colegas de faculdade que também estão em dúvida nessa questão aí. Eu espero ter ajudado. A gente espera ter ajudado. É isso aí, galera. Deixa o like. A gente espera que vocês possam ter entendido a nossa demonstração e até o próximo trabalho.